Glória a Deus. Isso é o povo de Deus, alegre. Hoje, uma vez mais, estamos com a responsabilidade de ministrar a palavra. E eu quero já convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Um texto muito conhecido. Capítulo 26, a partir do versículo 17. Porventura alguém vai se perguntar, palavra de ceia? Toda palavra é viva e eficaz. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Obrigado, irmão. A partir do versículo 17. Todos acharam? Digam amém. Então, leiamos a palavra do Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde querem que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Repitam comigo, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até que o dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Feche seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Senhor, uma vez mais estou na responsabilidade de ministrar a Tua palavra. E Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Senhor, que tudo aquilo que se chama de meu se esvazie agora e encha-me da Tua graça, do Teu poder, do Teu Espírito. Guia-me em toda a verdade, guia-me em todas as palavras. Senhor, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar os vossos assentos e não feche a sua Bíblia. Talvez permeou no pensamento de cada um que o texto lido se refere à Santa Ceia, certamente. Mas uma coisa é que o crente precisa aprender e lembrar. Como diz a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, redarguir e guiar o homem em todo o caminho perfeito. E também devemos saber que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela se transforma, ela se atualiza a cada dia e ela nos traz a verdade que nós precisamos ouvir. E talvez muitos estão pensando que a mensagem vai ser voltada para a ceia. Eu quero que os irmãos repitam essa frase comigo nesta noite. Há um lugar na mesa. Há um lugar na mesa. Amém. E esse texto ele vai ser encontrado em Mateus 26, como nós acabamos de ler, Marcos 14, Lucas 22, sendo que Lucas, capítulo 22, versículo 15, tem algo
primordial para ser mencionado, nos outros textos não tem. Que Jesus, quando fala para os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte, que ele desejou muito comer com eles ou convosco esta Páscoa. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele desejou ter comunhão conosco. O Senhor Jesus Cristo, ele desejou estar sentado à mesa junto com aqueles que o seguem. E no caso aqui, irmãos, a mensagem, ela vai estar voltada para o chamado, que se porventura ainda você não foi chamado, se porventura ainda você não se sentiu dessa forma, de ser chamado por Jesus, que o seu lugar está preparado nesta mesa, e você pode se achegar e se assentar com Ele, porque a mesa, ela tem vários sinônimos, vários sentidos. A mesa significa comunhão, a mesa, ela significa a solidariedade, a mesa, ela significa a assertividade com o seu irmão, a mesa, ela significa providência, a mesa, ela significa que ali também é necessário ter hospitalidade, e a mesa também significa que ela vai atender os necessitados. Outrora, irmãos amados, queridos meus, outrora nós éramos necessitados de muitas coisas, nós precisávamos muito mais de Deus do que das matérias que nós possuímos ou ainda possuímos, mas sem a presença de Deus, sem o Rabi, sem aquele que nos guia pelo caminho correto, jamais alcançaremos o reino dos céus. E a chamada hoje é: vem para a mesa. A mesa, nós podemos notar o seguinte: quando Mefibosete foi mandado buscar por Davi, quando Davi chama o seu servo Ziba, e lá ele consegue confirmar que havia alguém ainda da família de Saul, ele mandou buscar aquele menino. E nós sabemos que, lá no capítulo 4, a sua ama, ou a sua babá, ao fugir dos assassinos do seu pai, Jonathan, ele vai sofrer um acidente, uma queda, aonde irá lesionar os seus 2 pés. E ele ficou manco. Mas o que quer dizer com isso, com a mesa? Quando Davi chama ele para sentar-se à mesa, ele diz assim: tu comerás todos os dias na mesa com o rei. E ele assim assentava ali, e assim era feito. A mesa tem um poder de nos tornar iguais. A mesa tem o poder de, quando ainda nós caminhamos de uma forma manca na nossa caminhada espiritual, quando Deus nos chama para assentar com Ele, ao sentar à mesa, a visão de Jesus é igual para todos, porque o seu defeito está abaixo da mesa. Talvez você errou na sua caminhada, talvez eu errei na minha caminhada, mas quando Jesus chama para sentar com Ele à mesa, essa parte Ele não está visualizando, Ele quer a comunhão, e quando requer comunhão, isso tem que partir de nós. Quando Jesus deu a ordem aos seus discípulos: vá, procure um homem, à rua direita, e faça conforme eu ordeno. Jesus dá uma ordem, e eles vão, prepara o lugar, e agora o lugar está pronto. E aí nós sabemos que a Santa Ceia, a mesa é o lugar aonde Jesus deu o seu maior ensinamento. A mensagem intrínseca aqui não é relativamente à ceia, e sim no que ocorreu naquele momento. Havia na mesa um homem que traiu Jesus Cristo, aquele que traiu por apenas 30 moedas de prata. Mas aonde se encaixa o povo? Outrora, caminhando de forma manca, nós traímos Jesus. De que forma? Não vendemos mas ele por 30 moedas de prata, mas trocamos ele para um olhar na prostituição. Trocamos Jesus, muitas das vezes, por um jogo. Trocamos Jesus, muitas das vezes, para a mulher alheia. Trocamos Jesus e o traímos, muitas das vezes, por pensamentos aleatórios a respeito dos irmãos. Então, muitas das vezes, nos tornamos como Judas. Mas o grande ensinamento é: leia todos os textos,
de Marcos 14, 12 e 16, Lucas 22, 7 e 39, João 13, 21, você não vai encontrar Jesus repreendendo Judas. Porque aquele lugar era dele. Aquele lugar estava reservado para aquele que peca. Não que os outros não iriam pecar. Em seguida, logo Pedro é avisado: tu me negarás antes que o galo cante. 3 vezes antes que o galo cante. Mas em seguida, ele vai para o Getsemane. E lá ele diz: estou com a minha alma angustiada. Então eu vou orar. Vigiai comigo. E assim Jesus foi 1, 2, 3 vezes orar. E em seguida, chega o que traíra. E dando-lhe um beijo no seu rosto, aquele que eu beijar, este é o Messias. E quando ele beija, Jesus estende a mão para Judas e diz: amigo, a que vieste? Muitas das vezes, quando nós pecamos, não entendemos que Jesus está de braços abertos para nos receber, nos convidando: assentai-me comigo à mesa. Jesus hoje faz o convite a você, que está distante dos caminhos do Senhor, porque todos aqueles que procrastinam isso, está fadado ao fracasso. Faraó foi avisado por várias vezes, que naquele ponto em que Moisés chegava lá, para dizer-lhe para soltar o povo, para libertar, ele não soltava naquele dia: amanhã, amanhã, amanhã. E sobre ele incidia as maiores pragas do Egito. Aqui nós aprendemos que quando Jesus fala que desejei muito comer essa Páscoa com vocês, nós sabemos que a Páscoa é a comemoração da libertação de Israel lá do Egito. Mas esse evento que aconteceu, que um cordeiro seria sacrificado e o seu sangue seria aspergido nas molduras ou nos umbrais das portas, nós sabemos que o texto vai dizer que naquele dia, os primogênitos, aonde estava marcado com aquele sangue do cordeiro, nenhum mal lhe aconteceu. Eles foram livres da morte. Esse ato de Jesus aqui pressagiou a grande obra de Jesus na cruz do Calvário, aonde ele verteu o seu sangue carmesim, pela salvação de muitos, inclusive a minha e a nossa. Verteu aquele sangue para que eu e você, nesta noite, a partir do momento que estamos aqui e reconhecemos que Jesus é todo-poderoso, ele nos diz: assentai-vos à mesa comigo. A mesa está posta. E em Jesus hoje, você que me ouve, aqui presencial ou pelas redes sociais, o convite está aberto a você. Assenta-se hoje a esta mesa, porque com essa comunhão terás a providência de Deus, terás os suprimentos da parte de Deus, porque os tempos estão difíceis e irão piorar. Mas Jesus traz essa mensagem, que assim que seus discípulos estão ali, cada um teve a sua ordenança, cada um recebeu os seus ensinamentos, mas porventura todos eles se tornaram iguais diante do Mestre. Mateus capítulo 9. Eu poderia trazer qualquer outra parte da Bíblia aonde fala sobre mesa. Uma delas é Mateus capítulo 9, a partir do 10, versículo 10. Aonde Jesus se assenta à mesa com seus discípulos, e nesse momento vai chegar os cobradores de impostos, ou os publicanos, como diz algumas tradições, e também os pecadores. E os fariseus, vendo aquilo, os críticos da época, os separados, vai dizer assim aos discípulos de Jesus: por que o seu mestre se assenta com os publicanos e com os pecadores? E Jesus, ouvindo aquilo, disse: aprendei uma coisa, aprendei isto,
Misericórdia quero, sacrifício não. Porventura quem necessita de médico não são os doentes. Então eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, para que eles se arrependam de seus pecados. Então a mesa, ela está liberada. Se você se sente como eu me sinto, muitas das vezes pecador, não se negligencie nesta noite, se assente na mesa, faça parte do discipulado de Jesus Cristo, porque sem esse aprendizado, sem essa ordenância cumprida, não haverá salvação. Se assente, coma, beba, aprenda e seja bem recebido pelo povo de Deus, porque assim Jesus ensinou. Ele poderia muito bem, no momento que Judas chegasse lá, e ele ter repreendido ele, ou ter dito no ouvido dele, tu és um traidor. Não, ele chamou de amigo a que vieste. Jesus não muda as suas palavras. Lá em João capítulo 15, versículo 16, vai dizer quando que eles escolhem os seus discípulos. Mas no versículo 15 ele vai dizer que não chama mais eles de servo, mas sim de amigos. De que você quer ser chamado? Conhecido de Deus, conhecido de Jesus ou amigo de Jesus? De que nós queremos ser chamados? Amigo ou simplesmente servos? Eu poderia citar aqui também, no momento em João capítulo 12, versículo 2, aonde Marta faz um banquete e chama Jesus para homenageá-lo. E ali nós sabemos que está sentado à mesa o Lázaro, a quem ele ressuscitara. Eu poderia dizer que foi um momento de congratulações, poderia ser um momento de agradecimento, de ações de graça, mas todos os ensinamentos que Jesus deu, os melhores, foram em volta de uma mesa. E a mesa está posta. E nós sabemos que a mesa, ela vai representar um local de destaque. O local onde é posto o alimento. E hoje, nessa noite, uma vez mais, o alimento é espiritual. O banquete está sendo lançado. Pegue e comam, porque a palavra de Deus diz que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porventura, como era que Jesus iria ali no deserto afirmar tal coisa, se não fosse pelo alimento espiritual? Talvez a nossa caminhada hoje está sendo dura, difícil, está sendo criticada, mas nós sabemos que da palavra de Deus vem o nosso sustento, e essa igreja hoje está com essa condição. Estamos vivendo um momento extraordinário na presença do Senhor, que é um momento de comunhão, de amor, de união, e isso tudo está sendo feito espiritualmente em volta de uma mesa. E também nós sabemos que esse momento em que Jesus está aqui, nós sabemos que a ceia do Senhor, como está sendo escrito, foi escrito lá por Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. O versículo 26 vai dizer assim: toda vez que comeres desse pão e beber desse cálice, estão em memorial, celebrando o quê? A minha morte, até que eu volte. Esse momento, ele também diz que não comeria mais desse alimento, a não ser com eles no reino. Mas para ele estar no reino, ele vai voltar. Esta promessa vaticina esse retorno. E nós sabemos que há muitos no nosso meio que, porventura, muitas das vezes, não come do pão e não come do vinho, mas não bebe do vinho. Mas a palavra de Deus nos ensina: examinar o homem a si mesmo. E depois disso, de se examinar, coma. Mas aí tem um texto que diz assim, capítulo 6 de João, versículo 52 ao 56.
todo aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tens parte comigo. Mas todo aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, aqui representado pelo pão e o suco de uva ou vinho, esse tem a vida em si mesmo. Então, irmãos, aquele que porventura está agindo dessa forma, parai, pensai e examinai, porque senão vai se cumprir essa bodas aqui, que está dizendo, por um tempo não comerei mais igual a vocês, somente no meu reino juntamente com vocês. A ceia do Senhor, ela aponta para a volta de Jesus. Nós celebramos para a volta de Jesus. E o que a igreja do Senhor prega? Pregamos a salvação em Cristo Jesus. Se lá no passado, um cordeiro foi sacrificado, como eu mencionei aqui, e através do seu sangue, a morte não adentrou a casa dos primogênitos e da família inteira. Assim também, todos aqueles que creem em Jesus e creem no seu sangue que foi vertido por nós, esse encontrará a salvação. Mas sem comunhão não haverá bodas. Sem comunhão não vai haver solução de salvação. Então, amados, hoje, o convite é, eu só vou na igreja de vez em quando, eu só vou lá quando eu quero algo de Deus. Está errado. Igreja é comunhão. A mesa está posta todos os cultos aqui, de uma forma espiritual. Existe correntes teológicas que diz que realmente o pão e o vinho é uma substância real do corpo de Cristo. Nós aprendemos que esse momento, essa união na mesa, é o momento em que se faz presente o Espírito Santo de Deus. Que esse é que nos guia para a salvação. Este é que nos dá a direção. Então, amados, hoje é noite de se assentar à mesa. Muitos não se assentam por vergonha. Muitos não se assentam porque não, ali só tem aquelas pessoas ali, eu não posso. Imagina Jesus em meio aos seus discípulos. Ali tinha várias classes. Havia homens que eram ricos, Mateus era cobrador de impostos. Havia homens simples, havia homens que eram contadores, como Judas, que tinham o seu emprego. Havia homens de posse e de não posse. Isso significa que o nosso Senhor, Ele não faz acepção. Ele só quer o seu sim. Ele só quer a nossa decisão. Ele só quer o nosso achegar. Como é que eu vou agir na minha vida espiritual? Como é você vai agir na sua vida espiritual se não se chegar a Deus? Como faríamos, irmãos? Não há resposta, não há solução para isso. Então Jesus aqui, Ele vai ensinar aos seus discípulos um momento de união, um momento de comunhão para que ali fosse ministrada a ceia. E nós sabemos que, posteriormente, vai se seguir para a crucificação. Jesus vai para o Getsêmani, vai ser preso, e ele vai para o Sinédrio, vai estar com Caifás, vai ser julgado ali, vai se apresentar a Pilatos, e dali segue-se a crucificação. E nós sabemos que Jesus, em nenhum momento, ele quis se apartar. Lá no momento de Getsêmani, ele perguntou ao Pai, orando, ele, se for possível, aparta de mim este cálice, mas todavia seja feito segundo a tua vontade.
Jesus, ele fez isso tudo por amor. Ele se entregou por amor. Já nos predestinou a salvação através da sua morte na cruz. E aonde está a nossa condição como ser humano de alcançar algo sem esse feito? Então, irmãos, essa noite é noite de se assentar. Essa noite é noite de repartir o pão. Essa noite é de se congratular. A Bíblia diz que quando um se converte, há uma festa no céu. Por que só lá? Nós vamos festejar aqui, nessa mesa que está posta. A palavra de Deus está sendo lançada. Mas nessa noite é o chamado, é o convite para esta ceia que está na presença do Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Senhor, nosso Deus, eterno Pai. Senhor, a Tua palavra foi exposta mais uma vez. Senhor, ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, que penetra entre juntas e medulas, entre a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez ela foi lançada na terra. Senhor, hoje, não é a quantidade de palavras, mas sim, ó Deus, a queda da semente em terreno fértil. Mas, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus as aves dos céus, que arrebatam as palavras que são lançadas pelo semeador. Senhor, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas agora, e os grilhões sejam destruídos agora, em nome de Jesus. Pai, as vidas que estão aprisionadas sejam libertas hoje, para que elas possam dar o passo em aproximação à Tua mesa, para estar em comunhão contigo e com a Tua igreja, para que haja salvação, em nome de Jesus. Pai, todo demônio que age na área da amarração, meu Deus, que faz a intimidação, colocando vergonha e embaraço, seja anulado os seus poderes agora, em nome de Jesus, para que vidas venham ser encontradas nos teus caminhos. Pai, o sentimento, ó Deus, que Mefibosete tinha, o medo de se assentar com o rei, Senhor, que hoje seja quebrado este medo agora, em nome de Jesus, porque um dia andava eu tortuoso nos seus caminhos, manco, sem direção, mas um dia o Senhor me fez um convite, e eu me assentei a esta mesa, e todo aquele mal desapareceu da minha vida. Que seja assim nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a rede foi lançada, a rede foi lançada, o Teu servo vai puxar daqui a pouco, que assim seja, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aplauda Jesus Cristo.